Saudações aí, meus seguidores aí no Facebook, meus vizinhos, parentes, amigos, colegas, né? Você que está chegando agora, que aceitou o convite para poder fazer conosco a leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Bíblia. Não tem pregação, só a leitura da Palavra de Deus. Vem para cá ler com a gente. Pega a versão da sua Bíblia, coloca um dicionáriozinho do lado para você acompanhar. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir de novo e de novo, quantas vezes você julgar necessário, até você gravar a Palavra de Deus no seu coração, que é a coisa mais maravilhosa que você vai poder fazer na sua vida, é gravar essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, nós terminamos ontem o capítulo 21, o discurso de Paulo em sua defesa, capítulo 22, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: Quanto a mim, sou varão judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até à morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegado perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado versículo 11, e como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.
E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si os vestidos e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão... Versículo 25 novamente. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo perante o Sinédrio, versículo 30. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da... Versículo 6 novamente. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito,
Mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande versículo 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu vou repetir o versículo 11, palavras que Jesus falou a Paulo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a não provarmos até que matemos. Versículo 14. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxeste este mancebo, que tem alguma coisa que te dizer, ou que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que o tendo de inquirir dele mais alguma coisa, ao certo, mas tu não os creais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno, despedindo o mancebo, mandou-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando dois centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70. Versículo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse:
aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo, e 200 arqueiros, ou archeiros, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 1. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele, tu mesmo examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Versículo 10 novamente. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém,
nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Graças a Deus. Eis aí mais 3 capítulos da leitura de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho amado Jesus, nos colocamos na tua presença poderosa para te agradecer, Senhor meu Deus, aleluia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, diante dos nossos amigos, dos nossos seguidores, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, para fazer a leitura da tua santa e poderosa palavra, meu Deus. Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, pelos pecados de cada pessoa que está acompanhando conosco essa leitura. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós temos perdoado também aqueles que nos têm ofendido. E se de alguma forma deixamos de perdoar, ensina-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nos ajuda para que as nossas orações não sejam impedidas. Senhor, que a tua palavra que foi lida possa encontrar boa terra no coração de cada pessoa que vai fazer conosco a leitura da tua palavra. Ó Deus, que essa semente maravilhosa possa brotar, crescer e produzir frutos, meu Deus, como disse João Batista no deserto da Judéia, frutos dignos de arrependimento,
E como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, frutos para a salvação, frutos para a vida eterna. Deus poderoso, faz esta palavra repousar em nossos corações, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, cura as nossas enfermidades, resolve, Senhor, os nossos problemas. É o que nós te pedimos, meu Deus, com fé, e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí, mais uma vez, a palavra do Senhor, nosso Deus, que foi lida. Palavra que é fiel e verdadeira, digna de toda a nossa aceitação. Que Deus abençoe a todos. Convide seus parentes, seus amigos, para virem fazer a leitura da palavra de Deus conosco. Nós começamos a ler a palavra de Deus há poucos dias. Hoje é o 35º dia. 35 dias de leitura. Nós já estamos no capítulo, vamos ler, terminamos de ler o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Já lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Já estamos no capítulo, terminamos o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Passa muito rápido. Passa muito rápido, entendeu? Vem ler a palavra de Deus conosco, vem conhecer o que está escrito na Bíblia Sagrada, para você não se guiar por conversa, por palavra de pastor, por palavra de padre ou por senso comum, porque está cheio de senso comum por aí afora. O que é senso comum, irmão Gilson? É aquela palavra óbvia que todo mundo ouve, acha certo, acha correto, mas não sabe aonde está escrito. Isso é que é senso comum. Não sabe quem falou, não sabe quem escreveu, não sabe se está na Bíblia, mas todo mundo fala como se estivesse na Bíblia, né? Então é isso aí. Vamos conhecer a palavra de Deus, porque o tempo se aproxima, Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.